Como falei para vocês que logo após o outro vídeo seria postado esse vídeo para falar sobre a importância dos mangás brasileiros, ele está aqui. E hoje iremos falar sobre a sua importância e por que devemos dar o valor ao mercado brasileiro de mangás. Porque a gente pensa muitas vezes, mas os japoneses sabem fazer histórias melhores. Deixa eu falar. Não. Tem muitas histórias brasileiras, de mangás brasileiros, que são realmente boas. E essa semana eu comecei a ler uma. E vocês não têm noção como ela realmente é boa. Então, vocês pensam muitas vezes, mas mangá tem que ser apenas do Japão. Vocês estão errados. Mangá não tem que ser apenas do Japão. Se eu te contar que aqui no Brasil anda crescendo bastante artistas que andam criando o famoso mangás brasileiro. Cada um deles com umas histórias incríveis. Umas histórias que realmente é totalmente originais. Que vocês não têm noção como é maravilhosas. Esses artistas brasileiros, ele consegue pegar as expressões, os traços dos famosos mangás japoneses e colocar na nossa cultura, nas nossas localidades, com nossos costumes, com nossas culturas, com nossos jeitos. E eu te falo, essa soma é maravilhosa. Por isso eu falo, vocês que não estão lendo mangá brasileiro, vocês estão perdendo, cara. Vocês estão perdendo. O Brasil tem tanta coisa maravilhosa. Você não sabe. Então leia os mangás brasileiros. Os mangaka brasileiros conseguem pegar a experiência, cara, a experiência que eles têm dos cenários brasileiros. Vamos supor, um mangá se passa no Rio de Janeiro. Pô, ele consegue pegar as expressões, cara, as coisas que a gente fala, eu conheço aquela rua, eu conheço esse lugar que tá falando no mangá. Consegue pegar isso e localizar, cara. Isso é uma coisa maravilhosa, cara. Aí vocês muitas vezes estão perguntando, mas o que é o mangá brasileiro? Então eu vou te explicar agora o que é o mangá brasileiro. Então, meus amigos, vou te contar o que é o mangá brasileiro. O mangá brasileiro, chamado assim muitas vezes como mangá nacional também, é quando os artistas brasileiros pegam o visual, as características dos mangás japoneses, como os quadramentos, como as expressões visuais e a narrativa intensa para poder contar uma história. E essa mistura com a influência japonesa, que pega os elementos brasileiros, acaba criando algo próprio e algo único. Então, amigos, consuma os mangás brasileiros. O mangá brasileiro tem sua importância na cultura. Também tem importância de ajudar a fortalecer a cultura brasileira na cultura pop. E ele também, o mangá brasileiro, lhe mostra que nossa história também merece ser contada. Como uma forma de fantasia, aventura, até um romance. Além disso, os artistas brasileiros, eles conseguem retratar o Brasil de um jeito que raramente os estrangeiros conseguem retratar nas ficções. Imagine isso, porque muitas vezes quando vai ver um filme, a gente vai ver um filme ou até um gibi, um mangá, um anime, que for. Aí vai retratar o Brasil, tu olha, não tem nada a ver com o Brasil, cara. Não tem nada a ver. Mas pros gringos, é o Brasil, né? Como diz aquele filme lá do Velozes e Furiosos, 5, aqui é o Brasil, pô. Todo mundo apontando a arma. Porra, até parece que o Brasil é só isso. E eu também queria falar pra vocês. Vocês consumindo um mangá brasileiro não sabem a importância que isso dá. Porque vocês acabam dando oportunidade para novos artistas, novas pessoas e novas histórias. E muitas histórias boas. O outro ponto importante para mangás nacionais é poder dar oportunidade para novos artistas que estão chegando agora. Que têm ideias boas, histórias cativantes, histórias maravilhosas. E outro ponto importante que eu tenho que falar para vocês é a importância de vocês dar o valor aos mangás nacionais. Porque eles acabam abrindo portas para novos criadores, novas oportunidades. Hoje em dia, com a tecnologia, com os streamers, com as coisas, os artistas conseguem publicar independentes. Ser independentes de uma mídia, de uma editora, que antigamente era muito difícil. Como tem um que eu gosto muito, que eu comecei a ler essa semana, e eu irei fazer review falando o que eu achei, é o Sense Life. O artista começou a publicar na internet.
Hoje eu acho que ele tá com uma editora, mas ele começou a publicar na internet sem ninguém, só ele mesmo. Tinha até uma vaquinha, ele conseguiu encadernar as coisas certinho. Isso que eu falo, hoje em dia os artistas já conseguem fazer isso, mas graças à comunidade, graças aos fãs, graças às pessoas que consomem. Por isso eu falo, devemos consumir. E são histórias que muitas vezes eu acho até melhor que as histórias japonesas. E hoje em dia, como eu falei, cara, eles conseguem publicar no Webtoon, conseguem publicar também na própria rede social, consegue falar sobre elas, cativar mais pessoas, consegue também ir em eventos, porque hoje em dia tem a crescente de eventos geek é muito alta, então eles conseguem levar os seus mangares para lá, muitas vezes encadernado, consegue vender, anunciar, falar para as pessoas se interessar. Hoje em dia, cara, só anda crescendo já. Só anda crescendo. Agora eu te pergunto, como vocês ainda não consomem isso? Você não é brasileiro. Tu tem que consumir, tu é brasileiro. Tô brincando, mas são histórias boas mesmo. Só pra te contrair mesmo, mas são histórias boas. Consome. Eu vou fazer o seguinte: se vocês realmente não consumiram nenhuma dessas histórias brasileiras, se vocês consumiram algumas, bota nos comentários aqui o nome das histórias brasileiras que vocês consumiram, os mangás brasileiros, que eu vou dar uma olhada, porque às vezes eu não conheço muitos também não, mas os que eu conheço são bons. E vou colocar na descrição alguns mangás brasileiros que eu já li e eu vou ler ainda, como Sense Live, Lampião, eu acho que é Rei de Lata. Você consumir os mangás brasileiros, que tem a nossa cultura, nosso jeito, nosso Brasil. Vocês vão estar fortalecendo mais ainda a indústria de mangás brasileiro. Isso tende a crescer. Quem sabe o Brasil um dia faz que nem o Japão, comece a fazer suas animações, seus animes brasileiros. Mas depende, então, depende de mim, depende de vocês. Mas para isso, eu peço para vocês começarem a consumir os mangás brasileiros, começarem a seguir os criadores, começarem a ajudar os criadores, porque isso só tende a crescer a nossa indústria, somente que ela anda crescendo agora, e é uma indústria recente. O mangá brasileiro é a prova que a criatividade não existe fronteira. Quando um artista brasileiro se inspira na cultura japonesa, pegando seus visuais, seus enquadramentos dinâmicos, coloca um pouco da sua identidade, nossa, brasileira, surge histórias únicas a ser contadas. E você tá esperando o quê? Para consumir essas histórias únicas? Para poder ver essas histórias únicas. Eu falo para vocês, apoiar os mangás brasileiros ou o mangá nacional é apoiar os artistas, apoiar a indústria dos animes no Brasil. E ela anda crescendo. E apoiar novas histórias, novos horizontes a ser contada do Brasil.